Bom, pessoal, nesse episódio, que faz parte da série Crítica aos Líderes, né, que é um projeto de análise implacável sobre as principais figuras simbólicas do rap brasileiro contemporâneo, a gente começou por Marechal, depois Emicida. Nele a gente agora vai falar sobre Felipe Ret, que é uma figura que eu conheço, né, não só como ouvinte ou pesquisador, mas também compartilhei alguns momentos, né, com ele, e, enfim, da cena como um todo. Entre 2009 e 2016 eu entrevistei o Ret 3 vezes, inclusive tem uma entrevista de 2009 no meu blog Uma Liberdade Chamada Solidão, e eu produzi também um single, né, que saiu no nosso disco do Fluxo, e enfim, eu vi de perto a sua transição, né, para um artista de massas, né, mas não no sentido da denúncia política, mas do consumo simbólico. Então essa série, ela não é uma coleção de ataques gratuitos, é um esforço teórico e político para a gente entender como o rap, né, enquanto expressão de origem popular, ele foi sendo capturado, esvaziado e reconfigurado pelas engrenagens do mercado, né? E o Ret, ele ocupa hoje uma posição estratégica nessa estrutura, né? Que é a do artista que vende autoestima e ambição sob a forma de autoajuda performada, como uma embalagem espiritual, né, genérica, e uma estética de luxo compatível com o capitalismo periférico. Então o que eu vou apresentar aqui é uma crítica que dificilmente aparece nas plataformas, né, nas entrevistas, nos bastidores do rap ou na mídia musical. Não é uma crítica de fora, né? É uma crítica com vivência, com método e com posicionamento crítico. Então, se você acompanha essa série, já sabe, o que está em jogo aqui não são apenas os indivíduos, mas a forma como o capital reconfigura a cultura, transforma lideranças simbólicas em influenciadores e converte a linguagem da resistência em mercadoria. Então, acompanhe até o fim. A análise de Felipe Ret não pode ser feita nos moldes da crítica superficial, nem nos limites estreitos da polêmica de ocasião. O que está em jogo aqui não é apenas a trajetória de um artista específico, mas a cristalização de um processo social, ideológico e estético que atinge o próprio coração da cultura hip-hop brasileira, e mais especificamente o campo do rap carioca. Felipe Ret é um produto histórico, um sintoma avançado de um ciclo mais amplo de mercantilização da cultura periférica que foi se aprofundando ao longo dos anos 2010 até alcançar na sua figura uma forma quase laboratorial de fetichização da consciência. Este vídeo, portanto, não se propõe a fazer um julgamento moral. Não se trata de gostar ou não gostar, de construir caricaturas de vendido ou traidor. A questão aqui é estrutural. O objetivo é oferecer uma análise materialista e científica sobre como sua trajetória expressa, de maneira exemplar, o avanço da ideologia neoliberal no campo cultural brasileiro. E para isso não falo de um lugar de desconhecimento. Falo como alguém que esteve dentro desse processo, como pesquisador que realizou entrevistas com Ret em diferentes momentos de sua carreira, quando ele ainda estava imerso nas contradições reais da cena independente, antes da completa captura pelo mercado. O que será representado aqui é fruto de uma investigação que articula teoria crítica, sociologia da cultura, materialismo histórico e observação empírica direta. Uma crítica que dialoga com autores como Pierre Bourdieu, Herbert Marcuse, Steven Mesaros e Nildo Viana, mas também com as contradições vividas no chão da cultura popular carioca. Felipe Ret, mais do que um artista, é um caso de estudo, um operador ideológico, um agente de reprodução da lógica neoliberal travestida de lirismo, autenticidade e superação. Sua figura pública representa a transição de um rap que ainda carregava traços de denúncia social para um rap totalmente capturado pela lógica da mercadoria e do desempenho individual. Por isso, antes de avançarmos para a análise de suas fases artísticas, de suas letras e de suas performances públicas, é preciso afirmar desde já: o que está em jogo aqui
é disputa pela consciência. A luta entre cultura que poderia ser instrumento de emancipação e a sua transformação em produto de alienação de massas. Essa é a tarefa da crítica, e é isso que vamos fazer. A ilusão da marginalidade autêntica, o surgimento de Philippe Rett como produto pré-mercado. A primeira fase da trajetória de Philippe Rett se insere num momento muito específico do rap carioca, em que a cena independente começava a se reorganizar em torno de novos polos de produção simbólica. Era o período pós-Batalha do Real, quando o modelo de rapper de batalha já dava sinais de esgotamento e surgia uma nova geração de MCs que buscavam construir identidade a partir de narrativas mais íntimas, existenciais, sobretudo performáticas. Foi nesse contexto que Rett emergiu como figura de destaque. Sua construção discursiva inicial orbitava em torno de um ethos da poesia marginal, com forte ênfase na introspecção, no sofrimento individual e na romantização da dor urbana. Seus primeiros trabalhos, principalmente numa margem distante, operam dentro de uma lógica estética que podemos chamar de capitalização da autenticidade marginal. Aqui é importante recuperar a noção bourdieusiana de capital simbólico, aquele reconhecimento social que se acumula não por riqueza material, mas pela capacidade de encarnar um determinado ethos legítimo dentro de um campo cultural. No caso de Rett, o capital simbólico era acumulado a partir da construção de uma imagem de poeta sofrido, solitário, atravessado por dilemas existenciais, mas ainda enraizado na linguagem da rua. Mas a crítica marxista exige que a gente vá além da superfície estética. O que se anunciava desde essa primeira fase era a fragilidade política desse tipo de representação. Como alerta Herbert Marcuse, existe um perigo sempre presente quando a estética da dor não se transforma em consciência histórica. Ela se torna um alívio subjetivo, um consumo emocional da tragédia, sem tensionar de fato as contradições estruturais que a produzem. Rett, nesse momento, ainda flertava com a denúncia, mas já fazia da própria dor um espetáculo. Suas letras, embora carregadas de imagens sobre angústias e sofrimento, evitava qualquer aprofundamento na crítica social objetiva. Não havia uma elaboração que conectasse o drama individual ao sistema de dominação capitalista. Era, portanto, uma autenticidade esvaziada, um produto ideológico de um tempo em que o sofrimento virou nicho de mercado. Do ponto de vista da teoria marxista da ideologia, podemos dizer que já havia aí um processo de reificação da subjetividade. O sofrimento real da periferia carioca era transformado em mercadoria lírica, pronto para circular como fetiche nas plataformas digitais. A suposta resistência se convertia, pouco a pouco, em valor de troca. E é justamente essa base que permitiria, nos anos seguintes, a guinada definitiva rumo ao empreendedorismo artístico e a completa assimilação da lógica neoliberal. O Rett, que se projetava como poeta marginal, já era, sem saber, um sujeito em formação para o mercado. A autenticidade de ontem seria o marketing de amanhã. Da consciência à performance, a virada neoliberal de Philippe Rett. A transição de Philippe Rett do poeta marginal para o empreendedor de si mesmo não foi um acidente de percurso. Foi um movimento estrutural, determinado pelas pressões objetivas do mercado cultural e pelas contradições internas do próprio campo do rap carioca. O ponto decisivo dessa mutação ideológica não foi apenas temático, mas ontológico. Rett deixou de ser um narrador da experiência social para se tornar um gestor da própria imagem. Essa passagem pode ser explicada em termos conceituais pela lógica do que Pierre Bourdieu denomina transformação do capital simbólico em capital econômico. O reconhecimento cultural acumulado através da performance de autenticidade foi gradualmente convertido em base para a extração de valor mercantil. Nas entrevistas que realizei com Rett, ficou evidente um deslocamento gradual do foco discursivo. O que antes era relato de experiência virou manual de superação. As categorias de sofrimento social foram lentamente substituídas por categorias de desempenho pessoal.
Essa passagem acompanha o que Steven Meszaros, em A Educação para Além do Capital, descreve como a internalização da lógica produtivista na subjetividade contemporânea. O indivíduo deixa de se perceber como parte de uma totalidade social contraditória e passa a se entender como uma unidade autogerenciável, responsável pelos próprios fracassos e sucessos. No caso de Hatch, essa ideologia da autossuficiência ganha ainda mais força por causa do seu vínculo com o universo da performance física e estética. A imagem corporal, o culto ao próprio corpo e a exibição da virilidade tornam-se elementos centrais na construção de sua persona pública. O corpo de Philippe Hatch, esculpido e exibido como um troféu nas redes sociais, é a materialização da ideologia da performance. O que antes era uma voz poética virou um corpo-imagem, um corpo-produto, um corpo-mercadoria. Essa é a radicalização do fetichismo da mercadoria. Não apenas os objetos, mas o próprio sujeito torna-se um bem consumível. Hatch transforma a si mesmo em um espetáculo contínuo de produtividade estética e emocional. A imagem pública atual opera como um manual ambulante da ideologia neoliberal. Sua narrativa biográfica é a própria reedição periférica do discurso da meritocracia. Eu vim do nada, sofri, fui rejeitado, mas com foco e disciplina venci. Esse é o enredo clássico da culpabilização da vítima. E aqui é fundamental recuperar Herbert Marcuse, especialmente em O Homem Unidimensional. O processo de adaptação subjetiva às exigências do sistema capitalista cria sujeitos incapazes de formular uma crítica real à ordem existente. O sujeito unidimensional não percebe a estrutura que o oprime. Ele a naturaliza, ele a celebra. Philippe Hatch tornou-se, em essência, o porta-voz emocional do neoliberalismo de favela. E o mais perverso, com credibilidade estética acumulada justamente pela performance anterior de sofrimento. A contaminação pelo funk ostentação, o fetiche do consumo e a miséria simbólica. A virada neoliberal de Philippe Hatch não se deu em um vácuo. Ela foi acompanhada e, em certo sentido, catalisada pela ascensão avassaladora de uma das expressões culturais mais sintomáticas da reestruturação ideológica nas periferias urbanas brasileiras, o funk ostentação. A partir de meados da década de 2010, o funk ostentação consolidou-se como um dos principais vetores de disseminação de uma nova ética do consumo nas camadas populares. Philippe Hatch, que até então orbitava o campo do rap com um discurso lírico existencial, rapidamente incorporou os códigos simbólicos dessa nova estética. A partir do álbum Vivaz e nos trabalhos seguintes, sua música passou a adotar os marcadores típicos dessa lógica: o vocabulário do luxo, a glorificação de marcas, a estetização do consumo e o apagamento da estrutura social como agente da miséria. O reconhecimento simbólico passou a ser medido pelo grau de adesão ao consumo de signos. Hatch tornou-se um agente da pedagogia neoliberal de massas, ensinando à juventude que a redenção social não se faz por luta coletiva, mas pela conquista de bens de consumo e pela fabricação de uma imagem de sucesso. Uma ética que desloca para o indivíduo o peso de sua própria derrota social. A música de Hatch tornou-se uma pedagogia da derrota política. A cultura que deveria despertar consciência passou a anestesiar. A culpabilização da vítima, o empreendedorismo de favela como forma de dominação ideológica. Se nas fases anteriores havia ao menos um resquício de ambiguidade, agora a operação ideológica é completa. A exclusão social é apresentada como etapa obrigatória de uma trajetória de superação individual. Aqui, Hatch se alinha à lógica da moral neoliberal da vitória. A precariedade é ressignificada como obstáculo psicológico e a responsabilidade pela miséria é deslocada para o próprio sujeito. A pedagogia da culpabilização cumpre uma função central na reprodução das condições materiais de exploração. Ela desarma a crítica social antes mesmo que ela possa se formar. O público de Hatch não é apenas consumidor de música.
é consumidor de ideologia. De uma ideologia que faz da resignação uma virtude e da adaptação ao sistema uma vitória pessoal. O resultado final é devastador. O rap, que um dia foi a trilha sonora da resistência de classe, agora serve de fundo para o coaching de favela. Hatch não apenas abandonou a crítica social, ele passou a operar ativamente como um agente de desmobilização ideológica. Sua obra hoje é objetivamente contra-revolucionária. Conclusão: Felipe Ret como produto final da alienação cultural. Felipe Ret é o exemplo acabado de um processo coletivo de alienação cultural. Um produto histórico da ofensiva neoliberal sobre a consciência de classe nas periferias. Sua trajetória confirma uma tendência que a teoria crítica já diagnosticava: a transformação da cultura de resistência em mercadoria disciplinadora. Hoje, sua música e sua figura pública são peças de uma engrenagem que naturaliza a desigualdade, celebra a exploração e desmobiliza a luta. Hatch não é só um artista alienado. Ele é um operador consciente de sua posição no mercado da ilusão. Sua trajetória é a prova material de que a luta cultural, sem luta de classes, só produz fetiches e derrotas. Por isso, esta crítica é necessária. Porque o papel da crítica radical não é proteger a vaidade dos artistas, é desmascarar as formas históricas de dominação que eles ajudam a perpetuar. A luta é contra o capital, é contra todos os operadores ideológicos, estejam eles de terno ou de boné. Enquanto houver rap a serviço da alienação, haverá crítica. Essa é a tarefa. E ela continua. Bom, pessoal, então se você chegou até aqui, já entendeu que essa série não é sobre pessoas, né? Ela é sobre estruturas. E não se trata de vaidade crítica ou provocação vazia, né? O que está em jogo é a disputa pelo sentido da cultura popular, né, no nosso país. E o Felipe Ret, né, com toda a sua estética do luxo, seus versos de autoajuda e o seu discurso de superação pessoal, ele é apenas uma peça, né? Eficiente, bem-sucedida, né, e profundamente alienada, né? E nesse caso, de fato, é algo bastante representativo, né? O Ret é a expressão da alienação, né? Então, no próximo episódio da série Crítica aos Líderes, a gente vai analisar o Marcelo D2, né? Talvez a figura mais emblemática da transição, né, do rap nacional para uma estética conciliadora, burguesa e gentrificada, né? O D2 ele foi pioneiro, né, não só na mistura entre o rap e o samba, mas também na criação de uma imagem pública, né, de artista cult, né, respeitável, integrada ao circuito das marcas, né, dos editais, dos festivais e da mídia tradicional burguesa, né. Então, se o Ret ele representa o coach da quebrada, né, com um discurso espiritualizado, o D2 ele representa o artista que transformou a rebeldia em vernissagem, né. E o que isso significa para o futuro do rap brasileiro? É sobre isso que a gente vai falar. Então acompanha, compartilha, né, e fortalece esse projeto. E lembre-se, apoie a nossa produção independente, o Pix está na descrição. Valeu!